Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Pastor Ailbe Barbosa, mais uma vez, aqui trazendo uma meditação da palavra do Senhor para nossa edificação. Amém? Se você ainda não é um inscrito deste canal, se inscreva e seja ainda muito mais abençoado por Deus. Amém? Compartilhe os vídeos, deixe o seu like, acione o sininho, deixa Deus te usar nesta terra. Quero trazer aqui uma meditação para as nossas vidas em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, que vai nos dizer assim, no versículo 1: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim, todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. No versículo 3 diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Os encerrava na prisão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos, querido, vivendo hoje também dias difíceis, dias maus, aonde nós vemos aí que o inimigo está furioso contra a igreja do Senhor, né? Isso não é de agora, já vem de muito tempo, as perseguições, para tentar parar o povo de Deus, desanimar, entristecer, para que o povo de Deus venha deixar de fazer a obra do Senhor com amor, com alegria, retroceder, parar na caminhada. E enfim, querido, aqui houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, né? Eu já quero aqui dizer, querido, para você que está nos ouvindo, que a perseguição é grande contra nossas vidas. O inimigo se levanta contra nós, de um lado ou de outro, de todos os meios, né? Há uma grande perseguição para que nós venhamos parar. E por que, pastor, tudo isso? Eles estavam perseguindo a igreja que estava em Jerusalém. Por quê? Qual motivo? O que estava acontecendo nesta igreja para o inimigo ficar furioso contra este povo? Estava simplesmente, querido, acontecendo o cumprimento da palavra de Deus. O cumprimento da promessa de Deus estava acontecendo em Jerusalém. O Espírito Santo desceu e encheu todos que estavam ali reunidos, buscando, adorando ao Senhor, orando, aleluia, perseverando. O Espírito Santo então desce ali naquela igreja. O povo ali, querido, é renovado. E isso é um cumprimento da promessa do próprio Senhor Jesus. Logo mais, Pedro levanta a voz. Outro cumprimento da promessa, porque Deus, Jesus Cristo, fala para Pedro: eu te farei pescador de almas. A partir de hoje, você vai ganhar almas para o meu reino. E justamente naquele grande dia de Pentecostes, eita glória, foram 3.000 almas para o reino de Deus. 3.000 almas se arrependeram dos seus pecados, reconheceram que precisam de Deus nas suas vidas e que fizeram tudo errado,
no seu passado e queriam então se retratar, reconciliar, fazer as pazes com Deus, porque eles não estavam fazendo nada que agradar ao Senhor. E esse povo então quer 3.000 almas, logo mais tarde 5.000 almas. O paralítico que ficava à porta do templo chamada Formosa, esse aí fora curado na porta do templo. Veja só, querido, o poder de Deus naquele lugar, o trabalhar de Deus, o agir de Deus, querido. Pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo abençoadas naquela igreja ali de Jerusalém. Jerusalém estava se convertendo ao evangelho, ao cristianismo. Jerusalém estava se rendendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E isso, querido, é justamente o que incomoda o inferno. Não é uma igreja, sabe, é uma igreja avivada, é uma igreja onde se prega a palavra, onde as pessoas se arrependem, onde as pessoas, querido, sabe, se entrega para Jesus de corpo, alma e espírito, onde acontece milagre, curas, libertação, poder de Deus. E isso tudo incomoda o inferno. Agora, uma igreja fria, uma igreja onde não acontece nada, querido, isso não incomoda ninguém. Mas aonde, querido, há o poder de Deus, o que estava acontecendo em Jerusalém incomodou o inferno. E é por isso que o inimigo se levanta contra a igreja, aonde há cura, milagres. O inimigo fica incomodado. Não pense que o inimigo vai ficar de braços cruzados, né? Vai ficar somente vendo o povo sendo abençoado, se rendendo ao Senhor. Ele vai se levantar para tentar atrapalhar, ele vai se levantar, sabe, de alguma forma, para tentar oprimir, para as pessoas não pregar mais em nome de Cristo Jesus, não fala mais da pessoa amada de Jesus de Nazaré. Então ele vai fazer de tudo, e foi justamente o que aconteceu aqui. Mataram Estevão. Estevão, ele foi morto, porque a perseguição foi grande, querido, sobre o povo de Deus. Aleluia. Foi grande sobre o povo de Deus. Aleluia. Mas Estevão, querido, algo ali, ele vai, algo sobrenatural, algo ele vai contemplar naquele momento. Aleluia. Porque Estevão, ele não morreu. Ele não morreu desviado. Ele não morreu afastado da presença de Deus. Ele morreu, querido, mas morreu pregando a palavra. Ele morreu, mas morreu na presença do Senhor e Salvador Jesus. Ele morreu, mas morreu cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Aleluia. É por isso que quando ele está morrendo, ele vai contar algo que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele vai declarar ali com as suas palavras, querido, que os céus se abriram para ele, e ele viu a glória de Deus. Ele viu o Filho de Deus sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia, querido. Ele não, querido, retrocedeu. Ele não se acovardou mediante aquela perseguição, mediante as pedradas que estavam lançando sobre ele, querido. Ele estava ali pregando a palavra de Deus, pregando a verdade para um povo que não queria ouvir, um povo que não queria saber da verdade, que achavam que estavam certos as suas vidas do jeito que estavam vivendo. E eles ficaram furiosos porque Estevão estava ali anunciando a palavra, falando a verdade para aquelas pessoas, se arrependerem, se converterem e também se voltarem para Deus. Aleluia.
Então Estevão, querido, ele morreu, mas morreu pregando, falando a verdade. Não importa se estão gostando ou não, querido. Fale a verdade, pregue a palavra de Deus. Aleluia. E por conta disso, vamos ver que a igreja está sendo perseguida. E eu já quero dizer aqui, querido, para nós, a obra de Deus, ela é perseguida, sempre foi, sempre será perseguida. Mas tem uma palavra de Deus para as nossas vidas que vai nos dizer, o próprio Senhor Jesus, ele declara, querido, e assim eu creio, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia. O inimigo não vai fechar as portas da igreja. O inimigo não vai destruir a igreja, porque ela é do Senhor Jesus. E agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Quem impedirá, queridos? A igreja do Senhor Jesus para pregar a palavra, para pregar a verdade. Doa quem doer, custe o que custar, mas a verdade tem que ser dita, a verdade vai prevalecer. Aleluias. Glória a Deus. Mas o que me chama a atenção é que o inimigo queria atrapalhar a obra, queria intimidar o povo de Deus. Eles queriam que o povo deixasse de anunciar o evangelho. E eles vão tentar dispersar o povo, vão tentar ali intimidar. Mas só que a igreja estava crescendo cada vez mais. Sabe por quê? Porque por onde eles passavam mais anunciando a palavra de Deus. Por onde eles estavam andando, fugindo, se escondendo, querido, eles estavam falando da palavra de Deus. E isso tudo contribuiu para a expansão do evangelho. Porque Jesus, ele não queria que ficasse somente em Jerusalém. Ele queria que outros lugares, outras regiões também fossem alcançadas. Porque tinha vidas ali para serem libertas, para serem alcançadas pela graça de Deus. Então não era só em Jerusalém. Se dependesse dos discípulos, ninguém saía de Jerusalém. Aleluia. Mas Deus, que Ele não quer. Ele quer que nós venhamos nos movimentar e falar da sua grandeza, do seu poder, da sua obra. Por onde quer que nós andarmos, nós temos que pregar esta palavra, que anunciar, de anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Seja lá no seu trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola, seja na sua rua, no seu bairro, seja lá onde for, meu querido, aonde você for, fale o amor de Deus para aqueles que estão precisando. Muitas pessoas estavam precisando ouvir. Logo mais você vai ver no versículo 4 que mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Pregue a Cristo, querido. Fale de Cristo. Fale do amor, fale da cruz. Fale que Jesus, ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. Fala que Jesus é bom. Fale algo, querido, de Jesus para as pessoas. Filipe, ele foi a Samaria, ele começou a pregar Cristo. Olha que coisa interessante, irmãos. Começou a pregar a Cristo. E naquele momento, aleluia, aquela cidade se rendeu aos pés de Jesus. Amém? E o nome do Senhor fora
glorificado. Então fale, querido. Fale de Jesus. Onde você estiver, fale do amor de Cristo. Porque tem vidas aí afora precisando de libertação, precisando de uma palavra de fé e de esperança. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.